cruz, levanta a cruz aí para mim, se alguém tem uma cruz. Não tem, faz assim então com o dedo assim, ó. Se não tem uma cruz, cria uma aí. Fala assim comigo: a cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo o teu veneno. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Muito bem. Pega a sua palavra aí, a gente vai meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre uns teminhas que a gente está vindo conversando já faz um tempo. Vocês lembram o que a gente está conversando já faz um tempinho já? 7 pecados capitais, muito bem. Vocês sabem o que seria o pecado de hoje? Não? Sabe qual foi o último pecado? Não? E qual é o pecado de hoje também? Você não vai lembrar? Gula, ó. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre a gula. Muito bem, antes da gente falar sobre a gula, vamos pegar a palavra lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Os irmãos ajudam os irmãos aí. Os irmãos ajudam os irmãos. Gálatas 5,16. Quem achou, diga amém. Só um miserável achou. Quem não achou, diga misericórdia. Gálatas, ó, a Bíblia Ave Maria, página 1497. A Bíblia da Ave Maria, 1497. Fica depois de Coríntios 12. Cartas aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 16. Muito bem. Então, que é importante a gente trazer a Bíblia para a gente meditar, para a gente aprender a lidar com a Bíblia? Muito bem. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: cadê sua Bíblia? Gálatas 5, versículo 16. Quem está sem Bíblia, olha para o lado aí, se tem alguém sem Bíblia e fala assim: cadê sua Bíblia, miserável? Fala para ele. Pode falar, fala com autoridade. Cadê sua Bíblia, seu miserável? Brincadeiras à parte. Mas é importante você trazer a Bíblia para que a gente possa partilhar a palavra de Deus. Amém? Amém. Podemos dar sequência ou não? Temos um capítulo de Gálatas inteiro para ler. Gálatas 16, versículo. Não, Gálatas 5. Para ver se você está esperto, né? Não tem nem 16. Gálatas 5, versículo 16. Todo mundo já achou? Então diga um amém bem forte. Amém. Gálatas 5 fala assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Digo-vos, né? Não é digo-vos, é digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, e não satisfazeis os apetites da carne. Fala comigo: e não satisfazeis os apetites da carne. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Se você não se deixar conduzir pelo Espírito Santo, o pecado da gula vai dominar você. Amém? Dá um beijo na sua Bíblia e pode fechar ela. Vamos lá então, né? Deixa eu abrir a minha colinha aqui. Importante. Muito bem. Bom, antes da gente falar, vamos falar um pouquinho sobre a gula, né? A gente falar sobre o pecado. Estamos meditando sobre os 7 pecados capitais. Uma pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por que
pecado capital? Alguém saberia me responder? Não? E não sejam os mais estudiosos, tá? Aí tem uns mais estudiosos aí. O pessoal do núcleo não vale, o pessoal do núcleo. Mas se ninguém responder, o pessoal do núcleo responde. Por que pecado capital? Bom, vou ajudar vocês quando vocês pensam aí, ó. Vai valer uma bala, hein? É umas 5, 6 balas aí. Vou sortear as balas. Por que o pecado capital? Fala aí. Muito bem, que é um pecado que leva a outros pecados. Tá vendo? Isso é um pecado capital. Onde será? Mas eu também não quero dividir a bala com ele, não. Não, mas eu quero. Mas eu não vou dar a bala inteira para vocês, não. Tá bom, muito bem. Porque é um pecado que leva a outros pecados. Bom, o pecado, a palavra capital, só para vocês entenderem, está muito alto ou não? O pecado capital é a palavra melhor. A palavra capital vem do latim, que quer dizer caput, que significa cabeça ou líder. Ou seja, é um pecado cabeça, que a partir dele deriva outros pecados. Ou é um líder que através do líder vem um monte de atrás dele. Por isso que é o pecado capital. Beleza? A palavra que a gente meditou, não satisfazer os apetites da carne. Tudo bem. E o pecado da gula, ele é um pecado que nos leva a cair no exagero pelo comer e pelo beber. Ele é um pecado que nos tenta a exagerar na bebida e na comida. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Continuando com a minha colinha aqui. O seguinte, bom, Santo Agostinho falou uma frase assim, ó: vós me ensinaste a ingerir os alimentos como se tratasse de remédio. Santo Agostinho falou: vós me ensinaste a ingerir os alimentos como se tratasse de um remédio. Pergunto para você, uma perguntinha valendo uma bala. O remédio é bom? Hã? Lógico que o remédio é bom. Se você está doente, o remédio é bom. Ganhou a bala. Eu ia falar, o remédio é bom, mas o quê? Mais controlado. Entendeu? O remédio que não é controlado, ele te causa doença, ele não serve para a tua enfermidade. O alimento é a mesma coisa. Então, quando o Santo Agostinho falou assim, que me ensinasse, vós me ensinasse a ingerir os alimentos como se tratasse de remédio, ele estava querendo dizer que o alimento é bom, mas também na dose. Quais são os efeitos de você comer demais? Engorda. Diabetes exagerado doce. Toca as veias de quê? Gordura. Pressão alta. Por que a pressão alta? Sal. O que mais? Fala aí, esse povo só está a gente falando aqui, gente. E aí? Fala aí. O que acontece com o nosso corpo se comer demais? Pode vomitar? Também pode vomitar, causa náuseas, enfim. Por isso que o alimento, ele é essencial para a nossa vida, mas a quantidade certa. Às vezes quando a gente vai no supermercado, você já viu lá, tem uma... Eu comecei a olhar agora porque eu exagerei no doce e descobri que eu tenho diabetes, então eu preciso controlar o açúcar. Então tudo que é carboidrato, que se transforma em açúcar, o próprio açúcar, enfim, eu tenho que controlar. E quando você olha assim, todos os alimentos, tem uma listinha assim com o que vem nos alimentos, com a porcentagem de cada de fibra, de proteína, açúcar, enfim.
Mas lá tem algo que chama a atenção, que fala assim, ó, baseado numa dieta de 2.000 calorias. Já viram lá? Se você procurar qualquer alimento, assim, é baseado em tantas calorias. Significa que a quantidade que o seu corpo tem que consumir no dia, lá, 2.000, 2.500, né? Para você saber exatamente isso, você tem que ir no nutricionista, certo? Mas como você não vai no nutricionista, você vai comer até um certo ponto que você sente que você está saciado. Você sente que você comeu, você está satisfeito. Não é para você comer até passar mal. Alguém já comeu aí até passar mal? Levanta a mão. Pecado da gula. A gente pega. Eu não gosto de pizzaria, principalmente rodízio de pizza. Por quê? Porque você pega, gente. Você pega. Ou não pega? Você vai lá no rodízio de pizza, chega uma, e vem de bacon, daqui a pouco vem de 4 queijos, daqui a pouco. Você está só aqui, ó. Você é acostumado a comer 4 pedaços, você come o dobro. Fernando que eu diga, né, Fernando? Obrigado, brincadeira, Fernando. Bom, tem outro santo, Santa Catarina de Sena. Ela fala assim que o estômago cheio prejudica a mente. Ou seja, quando você come demais, você fica com náusea, você fica pesado, você não consegue pensar, você não consegue. Então, seja assim, ó. Quem já fez vestibular aí, ou quem já fez? O Fernando já fez, as meninas já fizeram. Os orientadores, eles falam para você não comer muito, certo? Cuidado, faz uma alimentação. Como que é a palavrinha alimentação? Balanceada. Você não exagerar. Porque se você exagerar, chega na hora que você estiver nervoso, ansioso, você vai passar mal. E aquilo ali não te ajuda a pensar. Tá? Então, barriga cheia, estômago muito cheio, prejudica você de pensar. Tem um líder, eu achei interessante isso aqui, tem um líder indiano que ele fala assim, todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos ao controle quando a gula estiver sob controle. Esse líder indiano é um cara muito pensador, um cara um historiador. Ele fala assim que a gente tem alguns sentidos. Você sabe quais são os seus sentidos? Só a gente fugir um pouquinho da gula. Quem sabe quais são os 5 sentidos aí ou não? O tato, né? O sentido, você põe a mão, você sente. Paladar, olfato, Então são os nossos sentidos. Ou seja, o que ele quis dizer? Que se a gente, todos esses sentidos nossos, precisa de controle, certo? Você precisa controlar o seu olhar. Você precisa controlar o seu olhar, você precisa controlar o que você ouve. Certo? Você fala. Você precisa controlar, você tem que equilíbrio onde você põe a mão. Você pode sair põe a mão em qualquer lugar, não? Tá? Você pode comer qualquer coisa e comendo assim, exageradamente? Não pode. Você pode ir olhando tudo que não te diz respeito? Está acontecendo alguma coisa ali, você te corre para me olhar? Então você só tem controle dessas coisas quando você controla a gula. Então, ou seja, quando você controla a gula, automaticamente esses controles, esses outros sentidos que você tem, o olhar, o olfato, o ouvir, tudo isso você vai ter um controle maior disso, entendeu? Sabendo quando você dirige o seu olhar, sabendo que você consegue ouvir, o olfato, enfim. Então, o que você toca, você consegue ter um controle maior sobre esses sentidos da sua vida. Quando você controla, ou melhor, quando a gula está sob controle. Amém? Amém? Amém. Bom, é preciso submeter o seu corpo à mortificação e ao jejum. O que te ajuda você a controlar a gula? Ou quando você exagera a gula? O jejum. Mortificação. O que é a mortificação? É não satisfazer os apetites da carne, gente. Você está com vontade de tomar um sorvete? Você se mortifica para não tomar um sorvete, gente. Chega de sexta-feira, você faz um jejum. Mas só de sexta-feira você faz jejum ou não?
Não. Faz de terça também, tira pelo menos 2 dias por semana, faz de terça e faz de sexta. Ou se você peca muito com essa questão da gula, se você come exageradamente, se você não se controla quando você vai beber refrigerante, você toma muito refrigerante, faz um jejum de refrigerante. Se você chupa muita laranja, lá em casa tem um pessoal que gosta muito de laranja, né? Chupa 3, 4 laranjas de uma vez só. Bom, melhor que refrigerante, né? Mas não pode exagerar na laranja, gente. Chupa uma só, chupa 2 no máximo, chupa umas 4, 5. Você vai tirar alguma coisa? Ah. Então, a mortificação é você deixar de fazer os apetites, aquelas vontades que você tem. Se tem vontade de tomar refrigerante, você tira. Né? Além do jejum que você faz durante a semana, mas você se mortifica alguns desejos, alguns apetites da carne. Porque o apetite, né, não satisfazer os apetites, é não satisfazer as suas vontades. Você pode, tudo o seu corpo quer, você dá. O alimento é bom, como a gente está falando, mas na dose e na quantidade certa, igual o remédio. Eu estava lendo sobre, vocês já ouviram falar sobre falta de apetite e sobre o excesso de apetite, né? A gente falou assim, a palavra fala que assim, não satisfazer os apetites da carne, certo? Mas você já viu quando a pessoa está meio doentinha, está falando, nossa, está sem apetite. Já viu isso aí? Já não. Tadinho, está sem apetite. Ou quando a pessoa está comendo, fala, nossa, está apetitoso, hein? Tá. Apetitoso, está comendo de tudo mesmo, hein? Sabe que a pessoa demorada? Fala assim, ó. A falta de apetite é inapetência, que pode ser causada por estresse e uso de medicamentos na ansiedade, né? Ou de doenças tipo depressão. A pessoa fica sem apetite. Certo? Trazendo para o nosso linguajar esse apetite, às vezes é falta de vontade de comer. Mas não significa que você não está com fome. Só para você entender, melhor, que seu corpo não está com fome, que não precisa de comida. Só para você entender, você já viu uma pessoa fala assim, ó, você tem que beber água somente quando está com sede ou não? Não? Não pode beber água só quando você está com sede. Você tem que tomar, segundo os especialistas, falam que você tem que tomar 2 litros de água por dia, certo? Certo? 2 litros de água. Você toma 2 litros de água por dia? Tá? Nem todos tomam, né? Mas teria que tomar, isso é o correto, por quê? Isso hidrata o nosso corpo. O alimento, a gente tem que fazer quantas alimentações por dia? 3 alimentações por dia. Né? São as 3 alimentações básicas: café da manhã, almoço e jantar. São as 3 alimentações básicas. Existem algumas nutricionistas, quando a pessoa está um pouco desnutrida e tal, falam assim, ó, põe mais uma no intervalo entre o café da manhã e o almoço, e uma entre o intervalo entre o almoço e a janta. Beleza? Mas não é para você comer uma baratada, né? É para você fazer um lanchinho. Mas tem um pessoal que não sabe levar isso a sério, certo? Não comemos 2, 3 lanches, então assim, aí não dá, cara, não é. Entendeu? Então você tem que. O que você faz? Come uma fruta. No intervalo entre as refeições, em vez de você comer, vai para sua mãe ou para seu pai lá, ou senão você mesmo, come uma fruta. Mas não come 5, 6 frutas, come uma fruta. Come uma maçã, uma bananinha só. Entendeu? À tarde é a mesma coisa. Você encaixa no meio dessas 3 refeições, encaixa uma frutinha. Ou no máximo 2, vai. Não vai com uma melancia, entendeu? Uma maçã. Certo? Vai comer melão, muito grande, maçãzinha. Agora, o aumento do apetite. Estou falando para quem não tem um apetite, tá? Também estudido e tal, enfim. Né? Então, assim, ó. O aumento do apetite chama polifagia. Palavra científica.
Pode estar associada às questões hormonais, dietas restritivas e gatilhos emocionais. Eu achei interessante essa parte de gatilhos emocionais, porque fala assim, por exemplo, não sei se você já ouviu isso de alguém, a pessoa ouve alguma coisa e fala assim, deu fome. Já ouviu isso aí ou não? Você nunca ouviu alguém que está falando, nossa, fome que deu, você fala, já deu fome. Isso é gatilho, gente. Você não pode ouvir uma conversa, mas já deu fome. Oi? Porque isso aí você vê o que pode ser algo, é gatilhos emocionais que você tem, entendeu? Não é que realmente você esteja com fome. Você só tem que tomar cuidado para isso não virar um exagero. Quer dizer, toda vez que você ouvir uma palavra sobre comida, você fica com fome, mesmo se você está com fome. Se você está conseguindo fazer as 3 refeições ou mais um lanchinho no intervalo, cara, não tem porquê, né? Mas a gente fala de tudo com equilíbrio, entendeu? Igual a dose do remédio, não exagerar, porque se exagerar, aí vira gula, vira pecado. Amém? Amém? Amém. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a palavra gula, né? Queria entender por que gula. A palavra gula também vem do latim. E também chama gula no latim. E ela significa goela ou garganta, ou seja, uma parte da boca na qual engolimos os alimentos. Devido a essa origem física, o termo evoluiu para descrever o ato de devorar, consumir excessivamente ou ter desejo insaciável por comidas e bebidas. Então, ou seja, o desejo insaciável, né, e exagero por comer, passou a ser chamado de gula. Por quê? Tudo que você quer mandar para a goela, ó. Manda para a goela aí, ó. Já viu esse ditado? Já não? Manda para a goela. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os efeitos colaterais da gula, pressão alta, excesso de gordurinha, obesidade, diabetes, comer muito doce. O que mais? O que mais, gente? Que causa o excesso da comida? Como? Entupir as veias. Eu queria falar para vocês, eu não estou achando a minha colinha aqui, sobre os pecados. Espera aí, deixa eu achar aqui, dá só um minuto, está no meu tablet. Deixa eu tentar abrir aqui, espera aí. Queria falar para vocês sobre que o pecado que gera outros pecados, que tem um nome, né, que esse pecado gera. Esse pecado da gula, ele gera outros pecados. Dentre outros pecados, eu vou falar para vocês para poder encerrar aqui a minha partilha. Esse pecado capital da gula, ele é um pecado cabeça também, que ele gera, como ele está falando, que ele gera vários outros pecados, né? Dentre outros pecados que ele gera, é a preguiça. Preguiça porque você come demais, fica preguiçoso, você não tem vontade, porque o seu corpo precisa trabalhar para digerir tudo aquilo que você mandou para dentro, né? Se você mandou um excesso daquilo que o seu corpo precisa, ele vai trabalhar mais para poder, né, digerir. E aí acontece o quê? Você fica preguiçoso. Quem já acabou de comer aí fica com aquela preguiça, aquela leseira, querendo deitar, querendo dormir? É porque o seu corpo, né, ele está em processo digestivo, entendeu? Está trabalhando aquilo que você comeu. A mãe fala assim, acabou de comer, fica quieto, não vai correr, não ser bonita. Já viu esse ditado da mãe? E ela tem muita razão, viu? Porque quando você acaba de comer, tem um processinho ali na meia hora para o seu corpo digerir o que você comeu. Então, se você comer, né? Então, seu corpo fica preguiçoso. Então, a gula, quando você come demais, né, vai precisar de mais tempo para você ficar deitado. E aí tem gente que vive uma preguiça tramada. Você já fazer alguma coisa, depois que come, não quer fazer mais nada. Depois de meia hora, 40 minutos, uma hora, meio-dia, quer ficar na preguiça. Então, um dos pecados que causa, né, que vem derivado da preguiça, da gula, é a preguiça. Outro pecado também é
Bom, fala tantos outros pecados, eu não estou aqui também com alguém para partilhar para vocês, mas o pecado da gula causa um descontrole emocional. O pecado da gula. Às vezes você fica emocionalmente irritado, emocionalmente você não consegue dividir o que você tem com alguém. Ira, provoca ira, porque você fica irado. Você vai dividir um pouco do alimento da pessoa, mas você não satisfaz você comer. Sabe? Se você comer um prato, você comer meio prato. Se você comer um sanduíche experimentado desse, você vai dividir com alguém. Então, a gula, ela te faz você olhar só para você. Tem o pecado do egoísmo de você olhar só para você, satisfazer só o seu corpo, só os apetites do seu corpo, da sua carne, né? E não dividir com o outro, né? Então você vive um egoísmo e vive um desequilíbrio emocional. E aí, para você, voltando naquela colinha lá, para você controlar isso, você precisa fazer jejum. E sempre que você fazer jejum, você oferece. Eu quero fazer esse jejum porque eu exagero na comida, eu exagero muito refrigerante, né? Eu como demais às vezes. Eu falo, eu tenho uma medalha de pizza, acontece. Mas você pode comer com um certo equilíbrio, né? Quando você sentir que o seu estômago está beleza, passou um pouquinho do isso, você tá bom. Mas tem gente que come até passar mal. Então isso aí é demais, né? Amém?